Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje decidi trazer um exemplo de uma questão que me surgiu numa formação recentemente por um formando e que foi efetivamente uma questão muito específica, de um cenário bem específico, mas que depois eu fiquei a pensar, depois de esclarecer a questão ao formando, fiquei a pensar no cenário e pela conjugação de funções que ele implica, decidi transmiti-la para vocês para poderem ver que há certas situações em que nós podemos aplicar algumas funções que à partida poderiam não fazer muito sentido, mas que depois podem tornar alguns resultados interessantes. Então, começando pela explicação do cenário, e depois já vou dizer que funções é que vão ser aplicadas ou que funções é que vamos aplicar no nosso tutorial. O objetivo é o seguinte: existe um intervalo que recebe alguns valores, nomeadamente valores numéricos, mas que de vez em quando são introduzidos alguns valores zero. E o objetivo da questão, do formando, seria apenas obter o último valor desse intervalo que não seja zero. E a partida pode ser uma coisa relativamente fácil de fazer, e efetivamente é, mas que envolve algumas conjugações de funções e como tal depois não se torna assim um cenário tão simples quanto isso. Então esse é o objetivo. Primeiro, para que o intervalo seja dinâmico, obviamente faz sentido transformá-lo numa tabela para os valores que sejam introduzidos serem sempre incluídos dentro do nosso intervalo, que pode ter um nome. Depois, temos que escolher os valores que sejam zeros, função filtrar, por exemplo, para arranjos dinâmicos, e depois utilizar a função índice para obter nesse intervalo filtrado os valores que nos interessam e depois obter o último valor, e esse último valor pode ser dado com a função rows ou com a função linhas. E então, para além disto, eu vou depois mostrar um cenário um bocadinho mais além, que é porque não utilizar a função let, porque há várias partes da expressão, ou pelo menos uma parte da expressão, que é comum, e por isso porque não aplicar a função let, mais um bónus no tutorial, e pronto, e o cenário é este. Por isso vamos passar para o monitor para verem então como é que isto se faz, que acho que vai ser um tutorial interessante e uma coisa rápida para poderem ver como é que é. Muito bem, então já estamos aqui no Excel, no cenário, e como podem ver tenho aqui um intervalo com valores, e tem alguns valores numéricos e alguns valores zero. Vou só pôr aqui mais um, por exemplo, e temos então aqui alguns valores. A primeira situação que vou validar é colocar este intervalo como uma tabela, porque assim à medida que eu vou acrescentando novos valores, eles vão ficar enquadrados dentro do meu nome e torna-se mais simples a sintaxe da função. Então vou selecionar este intervalo e vou inserir uma tabela. A tabela vai ser composta por este intervalo e tem cabeçalhos. Muito bem, vou aproveitar e colocar a tabela com o nome valores, para ser um nome intuitivo, para percebermos como é que podemos aplicar agora os valores dentro da fórmula. Muito bem, então já está convertido em tabela, significa que sempre que eu acrescentar novos valores vão ser incluídos dentro do meu nome. Agora, primeira situação a pensar, vamos ter que ver o intervalo sem zeros. Então a função ideal para podermos utilizar um intervalo filtrado de acordo com o critério que nós queremos é a função filtrar. Então vamos localizar o último valor da lista que não seja zero, vou colocar o cursor aqui na célula D4 e vou começar com a função filtrar. A minha matriz vai ser a minha tabela, ou seja, valores, e o que eu quero incluir é a minha tabela mesma, valores, apenas com valores maiores que zero. E não vou colocar o último argumento, que é se obter um valor vazio, não vale a pena, e então temos então a nossa tabela que tem apenas os valores numéricos 10, 20, 34, 35 e 40. E a primeira questão está resolvida, que é percebemos como é que podemos excluir os zeros. Agora precisamos de obter o último registro, que neste caso será 40, dentro da nossa lista. E então podemos utilizar, por exemplo, a função índice, que na realidade consegue obter o intervalo dinâmico, ou seja, o intervalo que nós colocamos dentro do índice ou a matriz pode ser uma matriz dinâmica, e por isso, se enquadrarmos este intervalo dentro da função índice e depois sabemos qual é que é o último valor da linha, neste caso 1, 2, 3, 4, 5, linha número 5, conseguimos obter o resultado pretendido. Então, começando a função de dentro para fora, que é o que estou a fazer, tenho a função filtrar e vamos então agora inserir a função índice. E a matriz será então o nosso intervalo filtrado. E agora, a próxima questão que se coloca é qual é que é o número da linha. E o número da linha normalmente nós tentamos obter com a função corresponder, que é a função que nos ajuda normalmente o índice. Mas
O que eu quero saber é quantas linhas é que existem neste intervalo filtrado. E para saber quantas linhas existem neste intervalo filtrado, posso utilizar a função lins, ou função rows, para calcular o número de linhas que existem. Claro que também podem utilizar a função contar, ou contar valor, por exemplo, o count A, mas aqui, como estamos a contar o intervalo, independentemente de ser texto, ser número, etc., eu quero saber quantas linhas é que estão, posso utilizar perfeitamente a função lins, ou função rows. Então, função lins. E qual é que é o nosso intervalo, a nossa matriz? Mais uma vez, tal e qual como no índice, como podemos utilizar um intervalo dinâmico, dentro do lins também podemos utilizar um intervalo dinâmico. Então, vai ser literalmente o mesmo intervalo. Então, vou utilizar a função filtrar, em que a minha matriz são os meus valores, e o critério é os valores serem maiores que zero. Então, fecho a função filtrar, fecho a função lins, e o número de coluna do índice nem sequer preciso colocar, porque o índice só tem, ou a matriz só tem uma coluna. Por isso, terceiro parênteses para fechar, para obter o nosso valor do índice. E obtemos então o valor 40. Se eu acrescentar mais um determinado dado, por exemplo 15, 15 é o último valor, mesmo que exista um zero a seguir, o 15 vai se manter como o único valor. E assim sucessivamente, ok? Então temos o nosso resultado a obter aquilo que é pretendido. Mas, e isto foi a questão que o meu formando colocou e ficou resolvida, mas depois eu estive a pensar e efetivamente podemos utilizar isto para ver outros cenários mais interessantes. E então, por exemplo, se eu quiser obter só valores numéricos ou só valores de texto, por exemplo, então vou substituir aqui o valor, aliás, vou fazer aqui uma cópia da minha função e vou pô-la aqui em baixo. Ok? Pronto, e tenho aqui o valor obtido. Mas vamos supor que eu agora, em vez do zero, tenho valores de texto. Ok? Por exemplo. Então, eu quero obter o último valor de texto, vamos supor que aqui é o B e aqui é o C, e eu quero obter o último valor de texto dentro do meu intervalo. Então, na realidade, nós, quando utilizamos a função filtrar, não precisamos de filtrar especificamente com uma condição. Tal e qual como usamos com a função se, podemos utilizar as funções de verificação. Então, se eu utilizar, por exemplo, a função é texto, já estava a pensar na função is em inglês, mas, por exemplo, quero a função é texto, e se eu utilizar o intervalo para validar todas as linhas desse intervalo, ou seja, mais uma vez, arrays dinâmicos com o novo método de cálculo que pode ser utilizado como uma função de verificação, eu posso utilizar esta verificação para todos os valores. Deixem-me só pôr aqui um à parte na função. Ele vai dar erro para já, mas é só para poderem ver o cenário que eu estou a tentar exemplificar, que é a função é texto. Mas se eu colocar todos os valores, eu obtenho todos os valores como verdadeiro e falso. Normalmente estas funções seriam para verificar apenas uma célula e não um conjunto de células. E por isso tem aqui os valores todos. E é isso que vai ser colocado, ou é este intervalo que vai ser colocado para validar. Então, se eu colocar, lá está, a minha expressão com a função é texto, e quem diz é texto podem validar o que quiserem, está bem? Só valores ímpares, pares, o que for. Dos meus valores, e na função rows, ou na função lins, vou colocar outra vez o mesmo cenário. Ok, já temos vários parênteses. Temos aqui um parênteses a mais, só um bocadinho. Ora, é texto, valores, claro, fecha aqui a função filtrar. E agora sim, obtenho o valor C, ou seja, o último valor de texto dentro do meu intervalo. Bom, e então este é o à parte que na altura não esclareci ao meu formando, mas depois pode ver o tutorial e juntar também esta peça ao processo. E, entretanto, lembrei-me de ver que há aqui uma repetição. Quer saber a mesma coisa? E então, se esta expressão é sempre a mesma, vamos lá tornar a sintaxe desta função mais simples. Então, aqui é para localizar o último valor de texto.
do intervalo. Ok? Vou só colocar tudo com o mesmo aspecto visual. E agora vai ser o mesmo cenário, vou copiar aqui, mas com a função let. E então vou aproveitar uma parte da expressão, que é a parte do filtro, Ctrl C, e vou então começar com a função let. E vou dar um nome a este intervalo, a esta variável, vou-lhe chamar intervalo, por exemplo. E a expressão vai ser a função filtrar, toda. O que significa que agora o meu cálculo vai ser a função índice, em que a minha matriz é o meu intervalo, a variável, e utilizo a função lins para o meu intervalo à mesma. Fecho, fecho e fecho mais um, ou seja, fechamos 3 parênteses e conseguimos obter literalmente o mesmo cenário, mas com uma sintaxe relativamente mais curta, porque tudo o que é a expressão que envolve o intervalo, que é o intervalo filtrado, pode ser replicada, neste caso 2 vezes, mas poderia ser aplicada várias vezes. Então vou só deixar aqui a expressão para poderem olhar para ela mais um bocado e, na realidade, estamos a utilizar a expressão da função filtrar dentro da função let para repeti-la dentro do índice e dentro das linhas. Ok pessoal, mais um tutorial terminado. Espero que tenham gostado deste, porque mostrei algumas funções que podem ser conjugadas de uma forma interessante. E já sabem, se gostaram do tutorial, não se esqueçam de partilhar o vídeo. Se ainda não subscreveram o canal, clica no botãozinho para subscrever e terem acesso às últimas novidades. E nós vemos em breve no próximo tutorial. Até lá, não se esqueçam de praticar.